que Deus se manifestou a nós, que Ele provou, mais uma vez, que é com seu povo. E foi aqui também que esse mesmo povo o afrontou. Os filisteus acharam... História completa de Samuel. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes, como também o primeiro da escola profética. Atos 3, 24, 13, 20. O profeta Samuel certamente é uma das figuras mais notáveis da Bíblia. A história de Samuel revela que ele era considerado a pessoa mais proeminente desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. Jeremias 15, 1. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são: ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus, e prometido ou dado por Deus. A vocalização do nome Samuel em hebraico sugere o significado de ouvido por Deus, mas isso é inconclusivo. A história de Samuel na Bíblia começa com as circunstâncias peculiares relacionadas com seu nascimento. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim de linhagem levítica. Sua mãe durante um longo tempo permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito. Por não poder gerar filhos, Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor, para ser um nazireu de Deus. 1 Samuel 1, 10. Número 6, 5. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele, mais outros 5 filhos. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde sua infância Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Nessa época ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. 1 Samuel 2, 18. 3, 1. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. 1 Samuel 3, 1, 21, conforme Deus havia falado a Samuel. A casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e a rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispá. Depois ele erigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Samuel também atuou como juiz sobre Israel durante toda a sua vida. Ele percorria anualmente as cidades de Betel, Gilgal e Mispá para julgar as causas do povo. 1 Samuel 7, 15, 17. Ele também fundou uma escola profética em Ramá, onde residia. 1 Samuel 19, 18 e fim 24. Ele foi o responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A história de Samuel termina com sua morte em Ramá. Quando ele já era idoso, ele foi sepultado em sua casa e todo Israel lamentou por ele. 1 Samuel 25, 1. Mesmo depois da sua morte, Samuel ainda aparece na Bíblia, quando Saul invocou por meio de uma necromante em Endor. 1 Samuel 28, 3, 25. A conclusão que podemos tirar da história de Samuel é que ele foi um homem fiel e obediente a Deus, que serviu ao Senhor desde a sua infância até a sua velhice. Ele foi um instrumento de Deus para restaurar a ordem e a esperança em Israel. Em um tempo de crise e apostasia, ele foi um exemplo de
integridade, humildade e coragem, que não se deixou levar pela corrupção ou pela ambição. Ele foi um profeta que falou a palavra de Deus com autoridade e ousadia, sem temer as consequências. Ele foi um líder que soube guiar o povo de Deus com sabedoria e justiça, sem se desviar da vontade de Deus. A mensagem de Samuel. A história de Samuel na Bíblia nos ensina sobre a importância de sermos fiéis e obedientes a Deus em todas as circunstâncias da vida. Samuel foi um homem que serviu ao Senhor desde a sua infância até a sua velhice, sem se desviar da sua vontade. Ele foi um profeta que falou a palavra de Deus com autoridade e ousadia, sem temer as consequências. Ele foi um líder que soube guiar o povo de Deus com sabedoria e justiça, em um tempo de crise e apostasia. A mensagem principal da história de Samuel é que Deus honra aqueles que o honram, e rejeita aqueles que o desprezam. 1 Samuel 2:30. Samuel foi honrado por Deus porque ele o honrou com sua vida, seu ministério e sua atitude. Ele foi um instrumento de Deus para restaurar a ordem e a esperança em Israel, e para preparar o caminho para o reinado de Davi, o ungido do Senhor. Samuel nos inspira a buscar a Deus com todo o nosso coração, a ouvir a sua voz e a obedecer aos seus mandamentos. Ele nos desafia a sermos profetas e líderes segundo o coração de Deus, que não se deixam levar pela corrupção ou pela ambição. Ele nos mostra que Deus é fiel e poderoso para cumprir os seus propósitos na história, e que Ele usa pessoas simples e humildes para realizar os seus planos. A relação entre Samuel e Saul. Samuel e Saul tiveram uma relação complexa e conflituosa na Bíblia. Samuel foi o profeta que ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Por ordem de Deus, Saul era um jovem benjamita, alto e belo, que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo dos filisteus. 1 Samuel 9:15-16. No início, Samuel e Saul se respeitavam e se apoiavam mutuamente. Samuel orientava Saul nos assuntos espirituais e políticos, e Saul obedecia às instruções de Samuel. Juntos, eles enfrentaram inimigos de Israel e celebraram as vitórias que Deus lhes concedeu. 1 Samuel 11:12-15. Porém, com o passar do tempo, a relação entre Samuel e Saul se deteriorou. Saul começou a desobedecer a Deus e a Samuel. Agindo com presunção e rebeldia, ele ofereceu sacrifícios sem esperar por Samuel. 1 Samuel 13:8-14, desobedeceu à ordem de destruir completamente os amalequitas. 1 Samuel 15:1-23, e consultou uma necromante para invocar o espírito de Samuel. 1 Samuel 28:3-25. Por causa desses pecados, Deus rejeitou Saul como rei de Israel e ordenou que Samuel ungisse Davi, filho de Jessé, como seu sucessor. Samuel ficou muito triste e decepcionado com Saul, mas obedeceu à ordem de Deus. Ele ungiu Davi em segredo, e nunca mais viu Saul até o dia da sua morte. 1 Samuel 16:1-13. A relação entre Samuel e Saul nos ensina sobre as consequências da desobediência a Deus e aos seus servos. Saul perdeu a bênção de Deus e a amizade de Samuel por causa da sua arrogância e insensatez. Samuel foi fiel a Deus e ao seu chamado, mesmo sofrendo com a ingratidão e a infidelidade de Saul. Ele foi um profeta que não se deixou corromper pelo poder ou pela popularidade, mas que buscou a glória de Deus acima de tudo. Quem era a família de Samuel? Samuel era filho de Eucana e Ana, um casal de levitas da região de Efraim. Ele tinha mais 5 irmãos por parte de mãe, e também irmãos por parte de Penina, a outra esposa de Eucana. 1 Samuel 1:2-21. Samuel foi dedicado a Deus desde o seu nascimento, como resposta à oração de sua mãe, que era estéril. Ele foi levado ao tabernáculo em Siló, onde serviu ao Senhor sob os cuidados do sacerdote Eli. 1 Samuel 1:24-28. Se casou e teve 2 filhos, Joel e Abias. Eles foram nomeados juízes em Berseba, mas não
Andaram nos caminhos do Senhor, e se corromperam com a avareza e a injustiça. 1 Samuel 8, 1-3. Samuel também foi o pai espiritual de muitos profetas em Israel. Ele fundou uma escola profética em Ramá, onde residia, e instruiu muitos discípulos na palavra de Deus. 1 Samuel 19, 18-20. Ele também ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. A família de Samuel nos ensina sobre a graça e a soberania de Deus. Samuel nasceu como resposta à oração fervorosa de sua mãe, que confiou no poder de Deus para lhe dar um filho. Samuel foi separado para Deus desde o seu nascimento, e cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. 1 Samuel 2, 26. 6 minutos. Samuel também experimentou as dificuldades e as tristezas de ter uma família que não seguia os seus passos. Seus filhos se desviaram do Senhor, e o povo rejeitou a sua liderança, pedindo um rei humano. Samuel sofreu com a ingratidão e a infidelidade do povo e do rei Saul, que ele havia ungido. Mas Samuel também teve a alegria de ver Deus cumprir os seus propósitos na história. Ele ungiu Davi como rei segundo o coração de Deus, e viu nele a promessa do Messias. Ele formou uma geração de profetas que continuaram o seu ministério depois da sua morte. Ele foi honrado por Deus como um dos seus grandes servos. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.